Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente tem mais uma aula da nossa jornada de síndrome metabólica e hoje a gente vai estar junto com vocês apresentando um tema que a gente gosta bastante, né? Então, quem vai pilotar o tema hoje é a Débora. A Débora é minha sócia, né, nos trabalhos de receitas, de livro, né, de cursos. Então, Dé, se apresenta para o pessoal, para quem não te conhece. E já pode começar, eu vou te colocar como host, tá? Para você passar os slides aí. Deixa eu colocar você aqui como. Pronto, agora você que se alguém entrar, você libera, tá? Tá bom, vou acompanhando aqui. Deixa eu só ver se eu consigo já colocar. Vocês me avisam se entrou. Entrou? Compartilhou? Isso, entrou sim. Tá ótimo. Às vezes não dá certo aqui. Que bom que foi. Então, deixa eu me apresentar aqui. Para quem não me conhece, sou nutricionista, conheço a Renata aí, a gente estava fazendo as contas, né, Rê? Formadas aí, vai fazer 25 anos, mas eu Que conheço a a gente Renata se conhece nos 30 anos, se brincar. há 30 anos, porque a gente se conheceu fazendo cursinho, É sem nem imaginar que a gente ia prestar a mesma faculdade, né, Rê? verdade, Dé. Vamos estudar juntas e temos aí uma história de amizade, de parceria aí de 30 anos, né? Com Trabalhamos certeza. tempo junto quando eu me formei, fui trabalhar na área hospitalar, convidei a Rê para trabalhar comigo com o chefe da endócrino, por muitos anos trabalhamos aí em consultório juntas. Depois eu Sim. fui tocar outros projetos, e ela também trabalhou em outros lugares, e voltamos agora há uns 3 anos, né, Rê? Acho que A já faz trabalhar mais, hein, Dé? Já mais. Olha, faz eu sou mais. meio ruim de datas, mas pouco É, mais, acho que foi o 3 primeiro anos. curso que a gente fez, acho que foi em 2018, né? Então, acho que já faz Mas uns 3 anos, isso anos, mesmo. A Renata me convidou para trabalhar com ela nos cursos presenciais que ela fazia na época, e estamos de lá para cá juntas aí nessa parceria com a DR Low Carb, com nossos cursos presenciais, que agora com a pandemia pararam um pouquinho, mas vão retomar em breve, com os nossos cursos online, nossas mentorias e com o projeto aí dos nossos livros de receitas. Então, vamos conversar Perfeito. um pouquinho hoje. Eu fui convidada para falar para vocês sobre receitas e planejamento. Então, em cima desse tema, eu vou falar um pouquinho sobre lista, né? Como que a gente lista de compras dentro da estratégia low carb, que é o que a gente trabalha. E em relação ao planejamento, como a gente montar aí alguns cardápios para conseguir se manter dentro da estratégia. Então, inicialmente, vamos falar como organizar essa lista de compras dentro da estratégia. Então, é sempre importante levar em consideração algumas questões. Primeira coisa, você gosta de cozinhar? Você vai preparar as suas refeições, ou você vai delegar isso a uma funcionária, ou você vai contratar alguém para te fazer as receitas e congelar. Então, isso é um dado importante a ser considerado. Qual é o valor que você vai poder estabelecer, que vai poder investir dentro da sua estratégia, dentro da sua dieta? Quem faz essa estratégia dentro da sua casa? Só você, a família toda? Né? Qual é a verba que você vai ter para poder investir, né? Porque às vezes é só você, então você vai ter que dividir essa verba com o resto da família em relação à compra de alimentos. Então, todos esses dados você precisa ter em mente antes de fazer as suas compras, né? Você vai levar marmita para o trabalho, você vai comer fora, então se você vai levar marmita, você vai ter que prepará-la em casa. Se você come fora, então você vai ter que pensar só na refeição do jantar ou do final de semana. Então, são dados para serem considerados antes de preparar essa lista. Você vai trabalhar com uma estratégia mais planta, bicho e ovo, você vai querer fazer refeições mais diferentes, pratos mais elaborados, tudo isso a gente vai levando em consideração. Agora, deixa eu só minimizar aqui minha barra, que eu não consigo enxergar de pôr para baixo. Pensando em todos esses aspectos, né? Então, a gente vai montar uma lista de compras por um período quinzenal, semanal, mensal, de acordo com a sua rotina, né? Como você habitualmente já faz. Faz compra semanal, quinzenal, mensal. Vamos, então, levar em consideração para poder montar essa lista. Aqui a gente trouxe uma dica, né? De uma lista básica de ingredientes não habituais. Significa que você não vai encontrar num supermercado, que você vai ter que comprar numa casa de produtos naturais ou pela internet. A gente tem até dicas de alguns Sim. fornecedores que a gente pode passar para vocês, de onde adquirir esses produtos, inclusive pela internet, com essa facilidade de receber em casa. Então, aqui a gente montou uma lista básica para você iniciar a estratégia, né? Então, farinha de amêndoas, 1 quilo,
Isso eu acho que para a nossa rotina, da minha e da Renata, que a gente faz muito Nossa, teste, usa muito, muita receita, então para a gente isso não dura tanto quanto vai durar para vocês, né? Que vão fazer uma sim. receita esporádica, ou quase, né? Não vai fazer receita todo dia, então isso vai durar muito. Então, 1 quilo dá para você fazer, dependendo da receita, claro, de 6 a 10 receitas, dependendo do tipo de receita que você vai fazer. Então dá para fazer muita coisa. As pessoas falam, não, a farinha de amêndoas ela é muito cara. Mas primeiro que a gente consegue fazer muitos blends de farinhas, né? Então, até no nosso novo livro, a gente tem algumas receitas fazendo esses blends para tornar a receita um pouco mais acessível, valor mais acessível. E ainda assim, é o que eu falei, né? 1 quilo dá para fazer muitas receitas. E Então, hoje também, né, Dé, usa-se muito, o Felipe tem esse expertise com a farinha de frango, né? Então, é uma coisa também que fica bem em conta. Você pega o peito de frango, né? Tem vídeos no YouTube explicando como faz. E aí você pode fazer um blend, quer dizer, em vez de você colocar 2 xícaras de farinha de amêndoas, você põe uma de amêndoas e uma de frango, por exemplo, né? Que já fica bem mais econômico, né? e tornando a receita mais proteica, Mais inclusive proteica. mais saudável, com certeza. Exato. Psyllium, meio quilo de psyllium, farinha que a gente vai usar bastante nas preparações de pães, por exemplo, farinha de coco branca, xilitol, eritritol, aí para adoçar, a gente acaba usando mais o eritritol, até pela questão aí que muitas pessoas têm intolerância aos polióis, né? Tem a Renata aqui como exemplo. Então, eritritol acaba dando um pouco menos pelo menos é que a gente tem do feedback dos pacientes, né? Sim, e até assim, formalmente, né, em termos metabólicos, ele não sofre tanta ação de bactéria, então dá para entrar sim. Mais indicado no fim, e até ele tem um valor. Hoje em dia está muito similar o valor, mas ele era até um tempo atrás ele era bem mais em conta que o xilitol. Cacau em pó, linhaça marrom, gelatina em pó a granel, que é infinitamente mais barato do que você comprar esses pacotinhos de supermercado, e a gente usa bastante nas preparações. Muito. Goma xantana, 100 gramas, que a gente orientou aí, que dura a vida, essa quantidade, dura muito tempo. Cranberries, 200 gramas. E aí a gente entra aqui numa sugestão. Não vai querer mudar? Que coisa. Aí só um minutinho, que deu uma travada. Vai no cantinho esquerdo, inferior, isso aí. Outros ingredientes que você vai encontrar facilmente no supermercado, que entra muito também dentro das preparações, coco ralado sem açúcar, prestando atenção, porque a grande maioria dos cocos ralados que a gente encontra no supermercado, eles são adoçados, então tem que prestar atenção se é sem açúcar. Fermento químico em pó, fermento biológico em pó, chocolate, cacau, 70% acima, né? Acima de 70% cacau, damasco seco, cebola desidratada e mix de castanhas. Gente, isso é uma sugestão, tá? Existem N outros ingredientes que a gente pode introduzir aí na lista de compras, mas eu acho que para iniciar a estratégia, tem bastante coisa aí para vocês já brincarem aí com as receitas locais. E os ingredientes convencionais que não podem faltar e que vocês vão encontrar muito facilmente. Então, manteiga sem sal, creme de leite, leite de coco, azeite de oliva extra virgem, aí os temperinhos, orégano, pimenta do reino, canela em pó, cream cheese, ricota ou creme de ricota, mussarela, então, de preferência, peça, porque vai sair bem mais em conta e a gente acaba usando bastante também, parmesão, a mesma coisa, e iogurte branco neutro, de preferência, 2 ingredientes, tá? Grego ou proteico. Aí, aqui, parte de o que você vai adquirir no hortifruti ou hortifruti do próprio supermercado, os folhosos, alface, rúcula, agrião, acelga, todos eles, né? Aqui alguns exemplos, repolho, espinafre, couve-flor, endives, carola, mostarda, legumes, abobrinha, berinjela, chuchu, rabanete, pepino, pimentão, tomate, a batata yacon, flores e caules, brócolis, couve-flor, palmito, aspargo, alcachofra, e as ervas em temperos, e temperos que a gente usa demais, né, até para poder variar o sabor das preparações e tudo, dos próprios pães, a gente usa bastante esses temperinhos, então manjericão, hortelã, orégano, alecrim, tomilho, sálvia, ervas de Provence. E aí, aqui, num alerta aqui em amarelo, cuidado, são os legumes com um pouco mais de carbo, né? Mais amido, aí cenoura, abóbora e beterraba. E os em vermelho, que são não consumir, que são os alimentos que não estão dentro da estratégia low carb, tá? Que é Eu acho que batata.
É importante a gente falar, né, Dé, que dentro de uma estratégia mais flexível, né, que inclusive tem no protocolo Proteína e Energia, né, então, assim, não existe nenhum alimento proibido. É que nós, dentro da nossa estratégia, a gente usa uma low carb clássica, né, com menos de 50 gramas de carbo dia. Então, na linha que a gente trabalha, esses alimentos, eles não fazem parte do escopo, né? Mas se você segue uma estratégia mais flexível, né, dentro daquela ideia do prato que o Felipe explicou na primeira aula, esses alimentos que a gente coloca como não consumir, eles estariam no quadrante menor do seu prato. Tá? Então, aí vai depender da sua estratégia. Que eu e a Débora, nós seguimos uma low carb clássica e geralmente nos nossos atendimentos, que nós atendemos muitos diabéticos, pessoas que têm síndrome metabólica mais ostensiva, a gente acaba limitando mais, né, Débora? Isso mesmo. Então, aí seria batata, mandioquinha, mandioca, batata doce, cará, inhame, os tubérculos em geral. Agora, entrando nas proteínas, né? Carnes bovinas, suínas, aí entra de tudo. A gente está até dando muitos exemplos de carnes e proteínas mais baratas, porque hoje em dia a carne bovina está um valor assim exorbitante, né? Sim. Mas todas elas entram, né? Coxa mole, patinho, maminha, alcatra, carne moída, contrafilé, mignon, lagarto, enfim, qualquer tipo de corte de carne. As suínas, porque hoje eu acho que dentro da estratégia, eu confesso que eu não consumia muita carne suína, passei a consumir quando eu comecei a fazer estratégia low carb, e hoje eu me apaixonei Sim, sou fã também. por muitos cortes. Então, a carne, o filé mignon suíno é delicioso, o lombo suíno, que eu não tinha o hábito de consumir, a própria picanha, são carnes muito saborosas, né? São cortes muito saborosos que eu não tinha o hábito de consumir. Sim. Deixa eu só um segundo, gente, que eu acho que eu desconectei da tomada. Eu acho que vale a pena a gente lembrar que assim, acho que deu alguma interferência, amiga. Pode continuar. É que o meu cachorro passou e soltou o fio da tomada, Ah, e eu fiquei tá. com medo de acabar a bateria no meio, eu fui apertá-la. Então, essas carnes suínas, as aves, né? Peito de frango, coxa, sobrecoxa, peito de peru defumado, peru, o coração de frango, chester, pato. Aqui a gente não pôs as vísceras, tá? Vou falar um pouquinho mais delas para frente, mas entra também aqui dentro da estratégia e são carnes, né? As vísceras têm um valor bem mais acessível e que super entram dentro da estratégia. Os peixes, pescada, cação, bacalhau, tilápia, salmão, sardinha, atum, frutos do mar, todos os frutos do mar. E aqui também com alerta, os embutidos, né? Linguiça, salsicha, salame, que entram dentro da estratégia, mas com moderação, até, né? A gente agora hoje tem muita opção, alguns lugares que a gente pode adquirir, a gente até tem uma fornecedora que está trabalhando com esses embutidos artesanais, né? Que não tem esses nitritos, que são realmente o cuidado em relação a isso, né? Dessa questão que não é saudável, né? E também pelo excesso aí de gordura, que a gente também vai falar um pouquinho mais para frente. E ovo, gente, muito ovo. Então, dentro da estratégia, o ovo vai em todas as refeições, né? Vai em todo tipo de preparação, vai no teu café da manhã, no seu lanchinho à parte, no bolo, na panqueca, no pão. Então, muito ovo. Então, quando a gente fala que eu sou a louca da promoção do ovo, né? Quando tem aquelas bandejas na promoção, eu já pego 2, 3, porque eu consumo demais, e aqui todo mundo consome. Meu filho também, que está numa vibe de comer muita proteína, também consome demais, então isso entra de todas as formas, né? Mexido, cozido, pochê, uma dica legal que a gente gosta de dar, deixa o ovo cozido na geladeira, ele dura até 5 dias, então você já cozinha lá uma bandeja, deixa lá para praticidade aí das suas refeições, então ovo a gente consome demais. E aqui falando um pouco sobre os utensílios, né? Então a gente, quando a gente faz a estratégia low carb, a gente precisa de alguns utensílios para facilitar, né, as preparações. Porque, por exemplo, pela questão de não ter o glúten, e algumas nas preparações como pão, como bolo, se você usar uma forma tradicional, o bolo vai quebrar, vai grudar tudo. Você vai
vai quebrar, vai ficar com raiva. Então, a gente precisa usar as formas de silicone, que vão facilitar muito essa praticidade na hora de você desenformar as preparações, né? E se você não tiver as formas de silicone, usar o papel manteiga, que para ajudar a desenformar sem grudar na forma. Aí a gente tem esse descascador aqui, que a gente mostra esse modelinho, que ele dá para você fazer os espaguetes de legumes, né? De abobrinha, de chuchu, enfim. E aqui uma forma, né, de fundo removível que a gente usa bastante para fazer quiches, tortas. Então, aqui algumas sugestões, então, de utensílios. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão das receitas, né? Falar um pouquinho de como a gente pode estabelecer esse plano alimentar, dando sugestões de cardápio. Vamos lá. De novo, vou começando aí com umas perguntinhas, que é importantíssimo que a gente responda para poder traçar da melhor maneira essa estratégia aí de cardápio. Isso a gente usa muito, né, durante as consultas. Demais. Noção mesmo para como a gente vai direcionar essa estratégia individualmente, porque aqui não existe, né, aquela história de, né, tem muita gente que fala, nossa, eu fui na nutricionista, ela puxou da gaveta aquela dietinha, entregou na mão, né, aquela dieta pronta, igual para todo mundo, isso não existe, né? Então, cada indivíduo é um indivíduo, cada paciente é um paciente, cada história é uma história, então a gente tem, cada um tem, né, uma patologia diferente, uma restrição alimentar diferente, então a gente precisa mesmo levar em consideração essas perguntas que a gente está colocando aqui, para a gente conseguir traçar um plano alimentar fiel à realidade de cada um, né? Então, quais são os horários que eu costumo me alimentar? Né? Eu tomo café da manhã, eu não tomo, eu trabalho à noite, então eu janto antes de trabalhar às 5 horas da tarde, ou eu estudo à noite e janto 11h30 da noite quando eu volto da faculdade. Quais são esses horários? Quais são os meus alimentos favoritos? Sim, a gente tem que levar isso em consideração. Não tem essa história de, não, eu tenho que comer frango porque o frango faz parte de dieta. Não, se eu não gosto de frango, eu não vou comer o frango, vou comer a proteína que me agrada. Né? Isso tudo a gente leva em consideração. Qual a quantidade que eu costumo ingerir? Porque às vezes a gente come sem ter nem noção da quantidade que a gente está ingerindo. Então, quando a gente para fazer essa pergunta e se analisar, a gente começa a prestar atenção nas porções que a gente coloca no prato, quando a gente come fora de casa, quantas, né, num buffet, a gente, por quilo, a gente começa, não, eu tenho o hábito, sei lá, eu consumo 300 gramas, mais ou menos, cada vez que eu vou, consumo meio quilo, isso tudo é uma diretriz para a gente saber mais ou menos quanto você ingere de alimento, né? Qual a velocidade das minhas refeições, se eu como devagar, se eu como muito rápido, se eu tenho 20 minutos para almoçar, porque eu tenho que voltar para o trabalho, ou se eu tenho realmente o meu horário de 1 hora de almoço, que eu posso comer tranquilamente, comer devagar, isso vai nortear o que a gente vai poder preparar. Se você leva uma marmita e você sabe que você tem 20 minutos para comer, você não vai levar um prato muito cheio de, todo elaborado, cheio de coisas, que não vai dar tempo, então você vai precisar levar um prato único, por exemplo, para facilitar esse seu horário curto, esse tempo curto que você tem para fazer a sua refeição. Onde eu costumo comer? Então, você come em casa agora, no home office, né? Você está se alimentando em casa, você come, né? Continua, está trabalhando fora, voltou já à sua rotina normal, você come, leva marmita, você come dentro do escritório, você come na rua, né? Você come, qual que é o seu hábito? Você comia numa cantina, que é a única opção que tem do lado do trabalho, você come num restaurante por quilo, que é onde a gente consegue, sim, manter uma estratégia, fazendo as escolhas certas, né? Tenho restrições alimentares, né? Tem alguma restrição, alguma alergia, né? Tenho alergia a camarão, eu sou intolerante à lactose, eu sou intolerante a aceitar a Kátia aqui, tem intolerância ao glúten, enfim, tudo isso a gente precisa levar em consideração. E quais os alimentos que eu não gosto de comer, que é o que eu falei lá na frente, dos seus alimentos favoritos, né? Se você não gosta de frango, você não vai comer o frango, né? Você vai comer, a gente vai montar uma estratégia, ensinar vocês, né? A gente monta durante a consulta, enfim, mas aqui a gente está querendo ensinar vocês a montar um plano alimentar de acordo com os gostos e tudo isso que a gente está levando aqui em consideração. E antes de começar, uma dica que é bem valiosa e que a gente sempre pede também quando a gente está em consulta, é que você faça um diário alimentar de 3 dias de suas refeições habituais. Então, você pega 2 dias durante a semana
e um dia de final de semana. E anota tudo, com o horário, tudo que você comeu, a quantidade do que você comeu, porque aí você tanto vai prestar mais atenção no que você está comendo no dia a dia, e aí você vai, né, de repente, fala, nossa, eu estou exagerando. Nossa, às vezes a gente não se dá conta de tudo que a gente está comendo e as quantidades do que a gente está comendo. Então, por isso é muito importante marcar o horário, o alimento que você ingeriu e a quantidade que você ingeriu, para em cima desse registro poder traçar esse plano alimentar da melhor forma. Vamos lá. Eita, que agora de novo eu não consegui. O que eu fiz? Agora foi. Vamos lá, por refeição, então. Dicas. Vamos começar pelo café da manhã, que normalmente... deixa eu admitir aqui só um pouco, gente. Muta os microfones, viu, Dé? Senão começa a dar interferência. Agora, como eu desmuto você, Rê? Agora sim. Então, vamos começar pelo café da manhã, que é a refeição que a gente tem mais, que as pessoas se queixam mais, né? Da dificuldade. Obrigada. Cheiro de da chuva. Café da manhã. Eu acho que eu Cheiro de desmutei. chuva. Então, café da manhã. Então, as pessoas têm muito aquela noção, né? Aquela percepção de que café da manhã só é café da manhã se a gente tomar o café com leite e o pão com a manteiga. Não, gente, a gente tem como transformar um café da manhã numa estratégia low carb, um momento super, super saboroso, com preparações super gostosas, e eu vou dar as dicas disso. Então, vamos lá. Realmente, meu mouse não quer colaborar. Deixa eu liberar mais pessoas aqui. Pronto. Bebidas permitidas. O que a gente pode introduzir aí dentro do café da manhã? Café ou chá, sucos das frutas permitidas, limão, acerola, maracujá, morango, frutas vermelhas. Um cappuccino low carb, que a gente tem essa dica aí dessa receitinha para depois passar para vocês, né, Rê? A gente pode compartilhar essa receita do low carb. Whey protein isolado com água, porque o leite não vai entrar na estratégia. O kefir, e iogurtes com uma quantidade de até 10 gramas por porção de carbo, também são aceitáveis aí dentro da estratégia. Adoçantes, eritritol, xilitol, estévia e sucralose. Então, são os adoçantes que nós orientamos aí, que podem ser consumidos dentro da estratégia. Panificação, né? A gente adora esse tema, né? Aqui está até a foto do nosso pão rústico, que é um pão que a gente ensina. Sucesso! É um sucesso total, que a gente ensina no curso presencial, e que a gente pode aí usar a massa básica, né? Com várias versões aí, adaptando, por exemplo, aqui a gente está na foto com lâminas de amêndoas, mas a gente pode colocar, por exemplo, alecrim com sal, pode colocar mix de sementes, e na própria massa, usar aqueles temperinhos que a gente já deu a dica, né? Para mudar o sabor e para a gente diversificar e não enjoar. Então, uma dica que a gente faz, prepara os pães, fatia, porciona, congela. Então, cada dia você tira um sabor diferente para não enjoar do sabor do pão. E essa receita fica fantástica. Então, aqui está a sugestão aí do pão. A gente tem panini low carb, a gente tem panqueca americana low carb. Esse é o pão rústico que eu citei. Os bolos e muffins. Os muffins a gente pode fazer tanto salgado quanto doce. Tem biscoito. Pão de queijo low carb, e os acompanhamentos, então manteiga, requeijão, cream cheese, creme de ricota, geleia de frutas vermelhas, claro, sem açúcar, pasta de amendoim, também sem açúcar. Então, gente, não dá para falar que não dá para ter um café da manhã gostoso com tantas opções assim, né? E aí entra também as frutas, né? As frutas que fazem parte da estratégia, que é a sugestão do abacate, do morango com iogurte zero açúcar, queijos e frios, ovos, tá? Então, de novo, né? De várias formas, omelete, cozido, pochê, mexido. Aqui na foto tem uma sugestão de um abacate, um prato completo, né? Um café da manhã completo, o abacate com o ovo. Eu acho que tem alguma perguntinha, talvez, aí. Você consegue ver as perguntas? No chat?
Não, só tem um do Felipe aqui, que apareceu ainda não. Ah, tá. É que eu não tinha aberto, eu achei que tivesse Ah, entrado aqui. tá, não. Almoço e jantar, né? Só voltando um pouquinho o café da manhã, né? Que você fala, eu, quando a gente viaja, que as pessoas, nossa, eu vou viajar, o que que eu vou comer no café da manhã, né? Eu falo que muitas estratégias, muitos tipos de dietas que a gente faz, a gente vai, por exemplo, num hotel tomar café da manhã e não tem opção, né? Não tem o que comer, porque a gente tem, né, dependendo da dieta, muitas restrições. Dentro da estratégia low carb, nossa, sempre que eu viajo, eu gosto de postar o meu prato de café da manhã, para as pessoas verem o quanto a gente pode se alimentar bem. Porque Muita coisa. então, tipo, você não vai comer os pães, mas você vai comer um ovo mexido, que você pode pedir uma omelete com todos os ingredientes que você pode, fazer um super prato, uma omelete super caprichada. Você pode comer bacon, que eu adoro comer ovos no café da manhã de hotel, ovos com bacon. Você sempre vai ter uma fruta que você pode consumir, um chá, um iogurte, dois ingredientes que você vai misturar ali com uma fruta que você possa consumir. Então, não tem como não fazer uma refeição bacana, até mesmo numa exceção aí de uma viagem. Almoço e jantar. Composição da refeição. Então, vegetais de baixo amido. Então, todos aqueles que a gente já citou, né, na hora dos ingredientes ali das compras. Então, brócolis, couve-flor, mix de folhas, tomate, berinjela, pimentão, N opções. De novo, ressaltando, né, o cuidado com os legumes aí, os vegetais que tem um pouco mais de amido e de carbo. Proteínas de origem animal, então bovina, frango, peixe, carne suína, frutos do mar, aqui a gente acrescentou, né, que eu, como eu citei ali, as vísceras, então quem gosta, né, fígado, dobradinha, coração de frango, enfim. Ovos, queijos, então as proteínas de origem animal, e aqui a gente tem alguns complementos permitidos para as receitas. Então, a gente tem as farinhas de oleaginosas, amidas e castanhas. Então, até na foto tem uma sugestão de uma preparação feita com a farinha de oleaginosa, que é uma panquequinha low carb. Aí é um prato completo, uma refeição completa. Aí você faz uma panqueca com, aqui tá com creme de ricota, mas com carne moída, com frango. E uma outra coisa que eu gosto muito de citar é que as preparações low carb, elas dão muito mais saciedade. Então, você consumir uma panqueca low carb, uma panqueca low carb, você fica extremamente satisfeita. Ao contrário de uma panqueca com a farinha de trigo, que você come duas, três, né? Aqui a gente consegue ficar super satisfeita com uma panqueca. Então, você come uma panqueca com uma saladinha, é uma refeição completa que você vai ficar satisfeita por muitas e muitas horas, né? Azeite de oliva, óleo de coco, queijos, creme de leite, temperos naturais, de novo, né? Páprica, cúrcuma, pimenta do reino, cominho. Eu gosto muito de usar curry, que eu não coloquei aqui, mas eu gosto muito do curry no frango. Ervas frescas e desidratadas, molho de tomate natural ou minimamente processado, né? Então, evitar aqueles tomates, molho de tomate pronto, que a gente compra ou prepara o natural, se eu quiser mais praticidade, comprar um tomate pelado, O ou aquela passata. passata de tomate, e que é muito prático, e você faz termina de preparar na sua casa uma refeição bem mais saudável e natural. Lanches intermediários. Então, tem muita gente que vai começar a fazer estratégia e não vai ter mais essa necessidade de fazer os lanches intermediários, porque diferente de outras estratégias, de outras dietas, que a gente tem a necessidade de comer de 3 em 3 horas, porque realmente a gente fica morrendo de fome de 3 em 3 horas. Dentro da estratégia low carb isso não existe. Você vai perceber que naturalmente você vai começar a fazer um jejum mais prolongado sem sentir fome. Mas tem pessoas que têm, na verdade, aquele, não é nem fome, né? Mas aquela vontade de beliscar alguma coisa nos intervalos. Então, aqui a gente tem algumas sugestões. Pasta de amendoim, chips de coco, chips de provolone, mix de castanhas, iogurte proteico, o abacate avocado, whey protein, os ovos cozidos, né? Que a gente deu a dica ali de deixar cozidinho mais prático, rolinho de frios, tomate cereja, morango kiwi, cracker low carb, biscoitos variados low carb, chocolate 70%. Então, olha a quantidade de sugestões que a gente tem para esses lanches intermediários. Claro, sempre ressaltando a importância da moderação, né? Porque muitos desses alimentos desperta aquela questão da compulsividade, da gente comer sem parar. Então, a gente tem que já levar, né? Você vai levar para o trabalho, já leva a porçãozinha certinha para você comer e não cometer excessos, né?
mas são opções que a gente tem aí para o teu lanche. Sugestões de preparações low carb clássicas, aqui a gente cita várias receitas, por isso que eu falo, a gente trabalha com low carb, a gente trabalha mesmo com gastronomia low carb. Exato, gastronomia low carb. Gastronomia low carb, porque são preparações deliciosas, maravilhosas, que muitas delas, eu me arrisco a dizer que são mais saborosas que as tradicionais. Com né? certeza. Seu áudio saiu, Dé. Tá me ouvindo? Ah, agora voltou. Acho que você tem que falar bem perto do computador, senão não pega o microfone. Aqui, então. Então, essas receitas que a gente cita aqui são receitas que estão no nosso primeiro livro de receitas. Então, a lasanha de berinjela, canelone de abobrinha. E, gente, são tudo receitas muito práticas de serem feitas. São receitas que vocês podem preparar e deixarem congeladas para praticidade. E são bem legais mesmo. Tem nada, a gente no nosso livro não tem nada muito complexo, nada muito elaborado. Panqueca recheada com frango, escondidinho de carne seca com purê de couve-flor, yakisoba com conjaque, espaguete de abobrinha ao pesto, caldo verde de couve-flor. Esse caldo verde é maravilhoso, para quem gosta de sopa, ele não deixa nada a desejar de um caldo verde tradicional, sendo muito mais saudável, muito menos calórico. Bolo de carne recheado com ovo, quibe low carb com couve-flor, que é a mesma coisa, que assim como o caldo verde não deixa nada a desejar um quibe tradicional, até a minha sogra, que é árabe, ama o meu quibe e ela fala que fica igualzinho. Dicas, né? Evite excesso de queijos, máximo 100 gramas ao dia, porque então, isso é importante ressaltar, porque o queijo, ele é insulinogênico também, então a gente tem que tomar cuidado com a quantidade que a gente ingere. Castanhas e oleaginosas, a mesma coisa, né? É super saudável, é low carb, mas é muito calórica, então, moderação no consumo. Excesso de gorduras, então, tirar a gordura aparente de picanha, evitar muitos embutidos, pela questão mesmo da caloria, né? Porque a gente sabe que o que vai acontecer? Toda a gordura ingerida, ela vai ser usada antes do que a nossa própria gordura, aí como fonte de energia. Então, se você consumir muita gordura, você não vai dar chance para o seu organismo usar a sua própria gordura como fonte de energia. E o que a gente quer é isso, né? Dentro da estratégia que Com certeza, né? Assim, como diz o Dr. Souto, low carb e high fat. High fat a gente já tá, né? Então vamos queimar o nosso estoque. Se a gente dá a gordura ingerida, ela vai ser prioridade de queima, como o álcool também, né? Então, prioridade sempre a proteína, né? É queimar a nossa gordura, né? Então a gente tem que realmente Exato. prestar atenção na quantidade que a gente está ingerindo com a alimentação. Evitar o excesso, né, com receitinhas ricas em calorias, pela mesma questão aí, né, porque a quantidade calórica, a gente não faz conta de calorias, mas o excesso de calorias vai sim interferir no resultado aí da sua estratégia. Então, sempre priorizar o básico, planta, bicho e ovos, né, então vegetais, carnes e ovos, mas, claro, usando essas receitinhas esporadicamente, com moderação. Se você comer um quiche no teu almoço à noite, você se mantém na proteína com legumes e saladinha, enfim. Vai fazendo esse balanceamento. Não dá para você toda a refeição consumir receitinhas prontas, porque elas são calóricas, né? Então, principalmente quando tem a farinha principalmente, a gente tem muita receita que dá para consumir, sim, no dia a dia, mas as receitas que tem farinha de amêndoa, por exemplo, coisas mais gordurosas, a gente tem que ter esse cuidado. E é possível, né? Aqui para finalizar, é possível sim pular refeições de forma natural, sem a necessidade de comer se não tiver fome, o que eu falei lá na frente, né, lá anteriormente. A gente não tem necessidade de comer de 3 em 3 horas. Então, às vezes, quando você começa a fazer estratégia, você vai começar a prestar atenção nisso. Gente, já são 6 horas da tarde, eu não comi nada e não estou com fome. Super normal, não precisa realmente comer. E aí, é nesse momento que você vai estar ajudando seu corpo a queimar aquela gordurinha que a gente tanto quer, né? Então, esses horários prolongados sem comer, se você não tiver com fome, respeite a sua fome. Sem empurrar comida, né? Eu acho que essa é a grande lição do protocolo proteína e energia e da low carb, né? Assim, é você passar a ter uma resposta mais natural de alimentação e jejum, né? A gente foi doutrinado a fazer 1000 lanchinhos porque a densidade da dieta ela é pobre, né? Então, não esqueço naquela aula que o Felipe deu, a primeira,
onde ele mostra que quando você come pouca proteína, você come 300 vezes mais, você come 3 vezes mais, né, do que você comeria habitualmente com proteína. Então, não é para empurrar comida, né? Eu acho que isso é realmente muito importante. Esse hoje não é o tema, né? Eu acho que vocês já não, se não falaram, vou falar sobre isso. Eu acho que o Felipe já falou bastante. É muito importante que a gente preste atenção na quantidade proteica que a gente está consumindo, né? Então, às vezes a pessoa fala, nossa, mas tem o hábito de comer um bifinho minúsculo, porque era a nossa, né? A gente veio dessa. Por muito Sim. tempo eu orientei isso, né? A gente orientava Nossa, lá, às vezes, imagina, a vida 3 inteira. colheres de sopa de arroz, 2 de feijão, o Bife bifinho do palma tamanho da da palma da mão, mão, né? E a gente sabe que se a gente consumir um bifinho palma da mão, a gente não vai a estar fome. consumindo a quantidade que a gente necessita de proteína e também a gente não vai conseguir essa saciedade, a gente vai daqui a pouco a gente vai estar realmente com fome. Então a gente precisa realmente aumentar esse aporte proteico e o Felipe dá muitas dicas em relação a isso. Eu acho que realmente a gente tem que estar sempre aumentando a densidade proteica das refeições. Então a gente consegue de várias formas, por exemplo, essa receitinha que eu falei do caldo verde, a nossa receita do livro não tem essa sugestão, mas eu aprendi uma parceira nossa, não sei se eu comentei com você, ela faz, né, para vender a receita do caldo Ah, verde. é? E agora ela deu uma adaptada, ela acrescenta o frango. E eu acho que até foi Nossa, a uma sugestão do delícia. Felipe. Se eu não estiver enganada, foi sugestão do Felipe para ela. E ela está acrescentando o frango no caldo verde. Outro dia eu fiz, fica espetacular. Você aumenta o aporte proteico, fica muito saboroso e é uma super sugestão aí. Fantástico. E aqui agora, para finalizar, eu quis falar um pouquinho aí do que a gente falou em relação à gastronomia low carb, uma viagem de descobertas. Então, isso a gente pratica muito no nosso dia a dia, até em função né, do nosso livro, que a Sim. gente desenvolveu primeiro, para quem não conhece, a gente desenvolveu, até vou mostrar aqui que ele está aqui em mãos aqui. Também estou com o meu aqui. É o nosso livro, esse primeiro livro que foi desenvolvido aí, né, não sai da cabeceira, da cozinha, todos os lugares tem ele, que a gente desenvolveu esse livro na pandemia, né, em meio à pandemia, porque a gente fazia os nossos cursos presenciais, Presenciais. tivemos que, por um tempo, encerrar, em breve a gente vai retomar, e a gente falou, e agora, né, a gente tinha tanta paixão nesse projeto, né, dos nossos cursos, e a gente teve a ideia de desenvolver esse livro com as receitas, e esse primeiro livro são 92 receitas low carb, salgados e doces, e agora a gente está nascendo o nosso outro projeto, que é o nosso volume 2, com mais 100 receitas de preparações low carb. Então a gente vive muito nesse universo aí da gastronomia low carb, são receitas de novo, né, ressaltando, muito práticas, mas muito saborosas, receitas testadas, aprovadas, enfim, muito, muito legais. O nosso livro é todo ilustrado, tá bem bacana aí, fazendo um merchanzinho aqui do nosso trabalho. Ele vai ficar pronto esse final de semana, a gente vai fazer uma live até amanhã, falando do pré-lançamento, e o lançamento oficial agora, presencialmente, inclusive convidamos todos que estão aqui nos acompanhando, para poder participar com a gente desse lançamento oficial no sábado agora, de manhã. E aí, então, falando um pouquinho desse universo, né? Então, a gente fala, você já se aventurou na culinária low carb? Isso, claro, né? Não é todo mundo que gosta de cozinhar, mas a gente tem muitos feedbacks de pessoas que não gostavam, que não estavam acostumadas, né? E que fazendo os nossos cursos passaram a investir nesse processo aí de cozinhar, de descobrir novos sabores, novas preparações, novas receitas, e isso é muito legal. Então, aqui nesses cursos a gente fala muito sobre isso, ensina muito, né, como utilizar cada tipo de alimento dentro da estratégia, dicas de como usar esses alimentos, e porque a gente tem que saber utilizar, né, esses ingredientes para poder ter uma preparação legal e com um resultado final bacana. E uma reeducação alimentar, ela funciona melhor, claro, quando a gente encontra, né, dentro da nossa estratégia, receitas que fazem parte das tradições familiares, né? Quando a gente encontra dentro daquela preparação referência social. Porque o comfort food, que tanto se fala hoje em dia, né? Ele pode sim estar presente dentro da nossa estratégia, e ele está, né? Então, quando a gente tem, mas a minha família todo final de semana come, domingo tem a tradição de comer aquela macarronada e tal.
E porque tem, né, a questão É isso. afetiva mesmo é muito importante, a gente, né, remete à infância, a boas recordações que a gente tem daqui, né, dos encontros familiares, né, dos encontros na casa da avó, enfim, dos pais. E a gente pode sim introduzir isso dentro da nossa estratégia. Então, se a pessoa está acostumada a comer aquela macarronada, a gente tem várias opções, né? A gente tem receitas que a gente pode usar os legumes, né, como substituto da massa, mas hoje em dia a gente tem algumas opções no mercado como a própria massa com jaque, que eu vou até mostrar aqui para frente, que substitui bem uma massa, e agora a gente tem uma massa que a gente descobriu mais recente, né, Rê? É. Com farinha de abobrinha, que, gente, para mim não deixa nada a desejar, para mim é Até meu igualzinho. marido falou, ele falou, esse tem gosto de macarrão, que ele comeu É, domingo. então, e ela fica igual, então você faz. E não só para você, né? Você pode transformar a refeição de todos os seus familiares numa refeição mais saudável e saborosa, né? Então, esse macarrão, como ela falou, o Otávio, esse parece macarrão. A minha mãe faz estratégia low carb hoje e ela também adorou essa massa, e meu pai, que não faz estratégia 100%, amou também. Então, hoje eles substituíram a massa por essa massa. Então, a gente tem sim opções que a gente pode sim ter o prazer aí se alimentando através de uma estratégia low carb. E vale uma advertência, a gente sempre ressalta isso, né? Que a gente não dá para buscar um resultado igual nas receitas de uma preparação habitual, né? Então, de um pão tradicional, por exemplo. A gente vai fazer um pão low carb, não dá para esperar que o resultado de um pão low carb vai ser o mesmo de um pão francês que a gente compra na padaria quentinho, né? Aquele que a gente dá vontade de devorar dentro do carro mesmo. Isso não vai existir. Então, a gente tem que, né? Porque a gente vai se frustrar se a gente tiver essa ideia. E principalmente em relação à panificação, né? Então, a gente tem pães saborosos, como a gente citou o caso do pão, né? Que a gente faz o nosso pão, ele é uma delícia, mas não vai ter a crocância de um pão com glúten, né? Porque é o glúten que vai dar essa característica ao pão. E se as farinhas oleaginosas não tem glúten, não vai ter essa mesma pegada de um pão tradicional, tá? A falta do glúten e do amido realmente vai proporcionar um resultado diferente. Por isso que a gente lança a mão de alguns ingredientes para se tornar um pouco mais próximo, né? A gente usa a goma xantana, a gente usa o psyllium, para dar um pouco mais de maciez, um pouco mais de estrutura, e chegar um pouco mais próximo de um pão tradicional. Preparações já ao contrário, né, que a gente falou, na questão dos pães que já às vezes não vai ser a mesma coisa. Já em relação à confeitaria, a gente tem Não, preparações que ficam ainda mais gostosas do que um doce tradicional, sendo muito saudáveis, né? Então, a gente tem N receitas aí que fazem super sucesso. Então, eu gosto muito de levar, toda vez que eu saio, né, para ir na casa de um amigo, para um jantar ou um churrasco, enfim, eu sempre levo uma refeição low carb, sem que saibam que é low carb, e as pessoas ficam chocadas quando experimentam e depois que eu falo que a preparação é uma preparação low carb. A gente tem muitas receitas super saborosas aqui, tem exemplos aqui de cheesecake, de torta aí de maracujá, que ficam divinas. E aqui, né, mostrando um pouquinho do nosso dia a dia aí, fazendo principalmente a Renata participa bastante, eu já participei algumas vezes, ensinando aí receitas presencialmente em em programas de televisão. Aqui é de Bem com a Vida, né, que a gente está aqui fazendo algumas receitinhas. E aqui, dando uma dica, torta de liquidificador, que essa a gente fala que é bem comfort food, né? Aquela torta de liquidificador que eu acho que todo mundo comia na infância, né? Que as mães faziam muito pra gente. E ela é muito, muito semelhante. muito Eu boa. falo que fica igual, né? Igual. Igual, e a gente pode combinar aí várias sugestões aí de recheio, né? Então, requeijão cremoso, pode adicionar aí na massa, né? Ovos, requeijão, creme de leite, farinha de amêndoas, ela fica super saborosa. E brincar aí com vários tipos de recheios, né? Congelamento ok, a gente marca aqui, que é uma preparação que dá para deixar congelada, porcionada, para facilitar aí o dia a dia. E os recheios, aqui algumas sugestões. Então, presunto e queijo, atum, frango desfiado, para quem é vegano, faz um recheio de palmito, de cogumelos, shiitake, shimeji, né? Sugestões aí para os veganos, uma enormidade de recheios que a gente pode usar, diversificar essa preparação. E recheios mais gourmets, né? Então, carne seca com catupiry, de bacalhau, de camarão. E aqui uma outra receita que a gente gosta muito também, a panqueca recheada, Ai, que a meu gente Deus, também eu não posso mais ver essa panqueca, eu vou ter que fazer lá hoje, né?
preciso fazer essa panqueca. Tá Tô com dando muita água na boca, vontade. né? Essa também é uma receita que a gente pode preparar a massa e congelar a massa, deixar ela pronta, ou preparar ela já completa e já congelar. Então, ela é muito similar, a gente usa goma xantana, né, para dar uma textura melhor, para reduzir a chance dela quebrar na hora que a gente manipula ela para rechear e aí facilita bastante, mas ela tem uma textura muito leve, ela é uma massa muito delicada e a gente também pode brincar com vários tipos de recheio também e vários molhos, né? Então a gente pode usar molho à bolonhesa, um molho de espinafre branco gratinado, molho ao sugo só, enfim, dá para fazer vários tipos diferentes. Aqui o yakisoba low carb, que é outra preparação que a gente já ensinou lá no curso, inclusive fui eu, né, que fui ensinar lá no curso ao vivo e lá no programa ao vivo. A gente usa o macarrão com jaque, para quem não conhece, essa é uma massa feita de um tubérculo, ela tem, olha, você tem aqui as fotinhas para vocês terem ideia, 9 calorias por porção, tem baixíssima caloria, não tem carboidrato, então é uma opção muito legal para o dia a dia aí, tem vários tipos, então aqui a gente está usando a massa... Noodle, me fugiu o nome na hora. O noodle, mas aí a gente tem espaguete, tem cabelo de anjo, que é legal para usar até na sopa, tem fettuccine, tem penne, tem lasanha, tem várias opções, então dá para fazer todo tipo de preparação. E aqui a gente está na fotinha a sugestão de yakisoba que a gente faz, né, refogando carne ou de frango ou carne vermelha, com óleo de gergelim, que fica assim, né, sensacional com óleo de gergelim, misturando aí vários tipos de legumes, como um yakisoba tradicional, só substituindo mesmo o macarrão do yakisoba tradicional pelo konjac. Para quem não conhece, for experimentar pela nossa dica aqui, é importante que na hora que for usar o konjac, que deixe ele uns 2 minutos em água corrente, porque essa raiz tem um cheiro muito peculiar e muito forte, tem um cheiro de peixe na minha concepção. E que é bem forte mesmo. Então, uma vez... Só que o cheiro sai, né, Dé? Às vezes a pessoa abre um pacote, se assusta, acha que o cheiro vai ficar. Não, você escorre num escorredor na torneira, o cheiro sai. Eu sempre gosto de falar isso, porque uma vez numa live eu falei sobre essa dica, e era até uma amiga minha. Ela falou, nossa, uma vez eu comprei, não tinha nem sido por indicação minha, ela viu no supermercado, comprou e foi fazer. Ela falou que ela ficou traumatizada com o cheiro, porque ela não sabia que tinha que lavar e ela pôs direto daquele jeito. Nossa, imagina. É muito forte, muito característico mesmo. Então, deixa lá 2 minutinhos na água corrente, sai totalmente o cheiro, e ele pega bem o sabor do molho, da forma de preparo que você vai fazer. O quibe assado, que é outra receita maravilhosa, que como eu falei, até a minha sogra elogia, que é árabe, porque ele é muito, muito semelhante ao tradicional, então a gente vai substituir o trigo pela couve-flor, e ele fica realmente fantástico. A nossa receita, a gente tem até a dica de rechear ele com catupiry, mas recheado, não recheado, ele fica super saboroso, é uma receita que você também pode deixar pronta e congelada. E o couve-flor, ele é coringa, super coringa em várias preparações low carb, né? Nesse caso aqui, então, ele vai substituir o trigo, e aí a gente incrementa com todos os temperos de um quibe tradicional, com cebola, pimenta síria, e pode até colocar o ovo se quiser, eu acabo não colocando nessa receita, mas dá para colocar para dar um pouco mais de liga, e rechear com catupiry ou com mussarela, ou não rechear. Eu gosto de fazer uma cama também, como sugestão, uma cama de cebola e cranberry. Não, essa aí foi a dica master. Nossa, fica muito boa. Eu nunca mais fiz isso sem a cama de cebola. Isso eu aprendi, não foi nem com a minha sogra, muitos e muitos anos atrás eu tinha uma vizinha árabe, eu era criança, mas eu lembro direitinho dessa dica que ela deu para minha mãe, e aí eu sempre fiz quibe assim, fazendo essa cama de cebola, e no caso, além de ela dava sugestão, era a cebola com uva passa, que dentro da estratégia a gente adaptou para o cranberries e fica maravilhoso. Aqui, sobremesas, né, mousses diversos, então, com ou sem as farinhas, né, gelados ou assados, são alternativas simples para receitas atrativas e muito rápidas. Então, fica como se fosse uma panacota, né? A gente pode fazer uma base que fica uma panacota, como aqui na foto, com algumas caldas diferentes para variar sabor. Então, aqui tem caldas de frutas vermelhas nessa receita que a gente fez, mas pode fazer calda de maracujá, calda de limão, ganache de chocolate, várias sugestões aí. Pudim ou brigadeirão, que também fica Nossa, amo.
Eu acabei, nossa, eu podia até ter deixado aqui para mostrar para vocês. Eu fiz hoje à tarde o pudim de coco, que é receita do nosso livro novo, que a Nossa, base é muito semelhante a esse aqui, mas ele é com coco. E aqui, na verdade, a questão, a gente fala um pouco da calda, né? A calda, porque aqui a gente fez, eu acho que até nas primeiras vezes a gente fez com frutose, mas a gente sempre deixou alerta de que a frutose não é a melhor opção, né? Ela tem um índice glicêmico menor que o açúcar, mas para quem tem problema aí de gordura no fígado, não é muito indicado consumir, mas numa exceção e tal, mas é que hoje em dia a gente já tem uma outra opção, que é o isomalte, tá? isomalte. É um ingrediente que a gente está usando no nosso livro novo, para essas preparações com calda, que ele substitui bem o açúcar nessa questão da calda, a única coisa que ele precisa ficar muito tempo ali no fogo para dar uma corzinha, porque senão ele não escurece, então vai ficar uma calda mais Mas, transparente. Mas ela substitui a calda em termos de sabor e de não grudar, né, de você conseguir desenformar o pudim, ele faz bem esse papel. Então, a gente pode também acrescentar nesse pudim, né, o leite de coco, iogurte, requeijão, pasta de amendoim, creme de avelã, a gente fez, pode né, colocar whey protein para ficar mais proteico. pode colocar whey protein, deixar aumentar a densidade proteica. A gente fez esse de creme de avelã no nosso evento no Natal, né, e no outro Foi. ano, fica realmente maravilhoso. E para finalizar aqui, uma dica do cappuccino, que eu já falei anteriormente para vocês, que eu acho que a gente vai precisar depois compartilhar aí no grupo Vamos, eu mando para o pessoal no Telegram. a receitinha aí do nosso cappuccino proteico aí, que tem whey protein aí nos ingredientes, e é uma opção bem legal aí, até para servir para uma visita aí, como após as refeições, decorar com chantilly, porque sim, a gente pode consumir chantilly, né? Sim, Adoçado com adoçante, imagina, às vezes me dá vontade, morango com chantilly, gente, a gente pode comer morango com chantilly dentro da estratégia. E aqui só deixei finalizando, né, que é uma fotinho aí dos nossos cursos presenciais, que muito em breve a gente vai retomar, né, Rê? se Deus quiser, em breve. Prática, né? E convido vocês também que quiserem aprender um pouquinho mais com a gente depois nesses cursos, dessas receitas. Em breve a gente vai retomar, então a gente tem um espaço aí que a gente aluga sempre de uma cozinha experimental e faz uma tarde aí, uma manhã, na verdade, normalmente a gente faz de manhã, uma manhã aí de algumas horas bem agradáveis, que a gente faz essas receitas, tem degustação no final, é sempre muito gostoso. E queria também falar sobre o nosso curso, não sei se a Rê já chegou a falar, nosso curso online, nosso curso DR Low Carb, que é o nosso curso que está na plataforma Hotmart. Então, tanto no meu Linktree do Instagram e o da Renata também, tem o acesso aí para a plataforma aí lá do Hotmart para venda do nosso curso. É um curso muito completo para quem quer aprender um pouco mais sobre a estratégia, são 21 aulas com muito conteúdo, e que vale bem a pena para quem estiver começando a estratégia fazer esse curso que você faz no seu time, no seu tempo, e são 6 horas totais aí de conteúdo com bastante coisa para vocês aprenderem aí. Bem, da minha parte é isso, espero que tenha sido útil aí para vocês, que tenha feito sentido, que vocês possam ter aí anotado algumas dicas, se alguém quiser também fazer alguma perguntinha, né, Rê? Sim, sim. Acho que a gente tem uns minutinhos finais, talvez. O Felipe está colocando aí para ver se o pessoal quer perguntar alguma coisa. E também lembrar, né, Dé, que amanhã, às 8h30 da noite, a gente vai ter, na quarta-feira, né, 8h30 da noite, dia 27/10, a gente vai ter a live de pré-lançamento do nosso volume 2, do nosso livro de receitas. Então, vai ser bem legal aí da gente poder falar um pouquinho de como foi o nosso processo, né? Porque assim, o nosso primeiro livro, como a Débora falou, né, foi realmente um esforço, né, assim, força-tarefa para a gente poder dar continuidade para o nosso trabalho aí, que era presencial, né, que a gente fazia cursos, apostilas e tal. Então, foi um trabalho que a gente tentou fazer para ajudar, né, as pessoas que gostavam dos nossos cursos, dos nossos pacientes. E a gente gostou tanto aí da brincadeira que a gente passou aí mais esse período, um período grande, aprendendo aí com o primeiro livro, e a gente realmente fez um livro 100% ilustrado, né, com uma proposta mais gourmet,
né? A gente tem receitas mais elaboradas do que no primeiro livro, mas todas são fáceis, né? Então é aquela receita para você fazer e continuar impressionando as pessoas, né? Aperta aí para sair para a gente. Depois você me devolve o host aí para a gente poder finalizar a gravação. Então, não sei se o Felipe quer falar alguma coisa. Lembra como eu devolvo, Rê, que eu sempre peno para te devolver aqui. É do lado do meu nome na lista, aquele dos participantes, onde tem escrito 5 participantes, você clica no meu nome e põe lá no More, você põe Make Host. Foi? Vê se foi. Foi, né? Isso, perfeito. Tá. Mas é isso, gente. Então, eu acho que é importante a gente ressaltar para quem assistiu a aula até agora, né? Para quem vai assistir a aula gravada, que assim, eu e a Débora, nós trabalhamos com uma estratégia low carb clássica, quem tem em torno de 50 gramas de carbo dia, né? Então, para quem está seguindo o esquema do protocolo proteína e energia, né, que tem, né, uma janela aí de flexibilização que às vezes é maior, né? Então, para quem segue realmente uma coisa mais flexível, eu acho que o importante é focar na proteína e não ter tantas restrições, né? Mas a gente sempre chama atenção para o detalhe que, assim, para você abrir a sua mente para opções novas, porque, assim, como a estratégia, né, o protocolo P, ele permite que a pessoa coma pão, arroz, feijão, enfim, batata, né, naquele quadrante, né, do o que você gosta de comer, né? Muitas vezes a pessoa ela perde a oportunidade de ter um contato maior, né, com esses. A Célia está entrando, a gente está terminando já. De ter um contato maior, né, com esse universo, né, da gastronomia low carb. Então, eu acho que é muito importante você se permitir, né? Eu falo que a melhor, né, a melhor característica disso é quando a família não percebe nenhuma diferença, simplesmente come, né, e acha gostoso. Então, eu acho que muitas vezes a gente tem esse feedback que acaba sendo muito positivo aí das pessoas, né? Então é isso, pessoal. Então, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, né? Já temos uma hora aí de aula, mas a gente vai postar, se não hoje, no máximo amanhã, né? Essa aula lá no Telegram, né? Sigam o nosso perfil, amanhã, 8h30 da noite, nos nossos perfis, tanto o meu quanto o da Débora, a gente vai fazer essa live no Instagram, tá? Para fazer realmente o lançamento, pré-lançamento do nosso livro, né? Porque agora com as melhoras aí da pandemia, a gente, graças a Deus, vai conseguir fazer o lançamento presencial, né? Com uma manhã de autógrafos, né, Dé? Que a gente não conseguiu fazer no outro, né? Mal a gente podia se abraçar, né, amiga? No outro. Nossa, não podia nem tirar foto Podia nem abraçada. tirar foto sem máscara. Então, agora eu Agora a acho que a gente gente vai vai. poder celebrar essa conquista em dose dupla aí do segundo livro, com as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Então, a gente vai postando, depois da live, a gente vai postar o convitinho também, com o endereço do lançamento presencial. Para quem puder estar com a gente, vai ser um prazer, tá bom? Que mais? Felipe, quer falar alguma coisa? Não, acho bacana isso, as pessoas principalmente tentar cozinhar mais, né? E aí sempre acaba descobrindo opções novas, alguma coisa que acho que não gosta, vale a pena tentar fazer um pouco diferente. Sim, E só da gente cozinhar, geralmente já vira uma alimentação melhor do que o que geralmente é pronto, né? exato. Então, acho que vale muito a pena a pessoa experimentar na cozinha mesmo e descobrindo o que que ela gosta, o que que dá para ela inserir no dia a dia. Sempre é assim, se a pessoa pensa que ela não gosta de muitas coisas, talvez ela não conheça muitas coisas, né? Exato, exato. E eu acho que a gente que trabalha com a nutrição, a gente sabe que um alimento novo, ele passa a fazer parte do nosso repertório. Isso tem em trabalho científico muito já bem documentado. Depois que a gente experimenta regularmente de 5 a 15 vezes, né? Então, tem coisas que eu achava, por exemplo, vou dar um exemplo
para mim que é muito presente. Abóbora cabotiá, eu detestava, não conseguia comer. Hoje eu fico assim, pirada na abóbora, no purê de abóbora, no creme de abóbora, abóbora assada, abóbora grelhada, né? Então, assim, ir na feira, no sacolão, você vê, às vezes num sacolão mais caro, por exemplo, um pacote de aspargos custa R$ 20. Eu paguei 10 na feira, eu amo aspargo, né? Então, você pode fazer o aspargo num quiche, você pode fazer refogado, você pode fazer grelhado, enfim. Então, isso que o Felipe falou é muito importante. Às vezes, variar a forma de preparo melhora muito a sua tolerância ao alimento, né? E aí, de tolerância, você passa a prazer. Então, quando você fica muito engessado em, pode, o que eu vi hoje, eu acompanhei um pouquinho mais o grupo no Telegram, né? E eu vi que algumas pessoas postaram assim: Felipe, mas eu posso comer pão? E se eu comer um pãozinho no café da manhã? Eu falo, gente, o Felipe, ele é muito acessível, assim, para responder, e ele responde na maior calma e tranquilidade, né? Mas, assim, você pode comer? Pode, né? Desde que você cumpra a sua meta de proteína e coloque a proteína como principal opção, você pode, mas você vai estar deixando de conhecer outras opções, né? Que são essas que a Débora apresentou. Eu costumo falar que, para mim, o café da manhã da low carb é o mais legal. Pena que eu não tenho tanto tempo, porque, assim, se eu trabalhasse só em casa, sei lá, se eu não atendesse consultório, meu Deus, eu ia comer tipo hotel todo dia, né? Ia ser um brunch todo dia, não ia nem almoçar, né? Porque a opção é o que mais tem. Você pode fazer waffle, você pode fazer panqueca proteica, né? No livro novo tem zilhões de opções de panquecas. O que eu tô mais viciada agora é no iogurte 2 ingredientes com a granola low carb que eu faço, que a Débora também gosta, né? Que tá no livro, né? A gente vai colocar lá também a receitinha para vocês. E aí, amanhã, gente, para quem tiver com a gente na live, a gente vai disponibilizar um presente para vocês, né, Dé? Foi uma coisa que a gente não conseguiu, não percam. A gente vai disponibilizar um presente super especial para quem assistir a live amanhã, né? Que a gente não conseguiu fazer no primeiro livro, mas esse, como a gente fez com mais calma, a gente conseguiu fazer. Então, eu acho que vocês vão receber aí uma bela degustação do que a gente tem pela frente aí. Coloquei também aqui no chat meu Instagram também. Perfeito. Para quem não segue, gente, sigam a Débora. Ela posta muito conteúdo legal, ela compartilha muitas receitinhas que ela faz. E uma coisa que vocês vão descobrir é que a Débora é uma exímia fotógrafa de alimentos, né? Assim, se a Rita Lobo tivesse contato com ela, eu já estaria lá no Panelinha, já teria me largado faz tempo, amiga, porque você já ia estar lá tirando quando ela fala, vamos fazer a foto, aí a Débora já ia fazer a foto. Que a Débora, ela tem um olhar para fotografia de alimento que é muito primoroso, assim, então as imagens dos alimentos que elas fazem iriam para qualquer banco de imagens, seriam disputadas a taça, porque as fotos são lindas. Não é assim também, né? Não, é sim, amiga, você arrasa. Mas é isso aí, gente. Então vamos encerrar por hoje. Obrigada a quem acompanhou a nossa aulinha ao vivo. Obrigada, Felipe. E assim que a gente tiver com a aula colocada, a gente vai disponibilizar lá no Telegram para vocês, sempre vai no nosso canal do YouTube. Tá bom, pessoal? Então, um beijo para vocês e até a próxima terça. Obrigada, tchau, obrigada pelo convite, tá? Obrigada, Rê, obrigada, Felipe. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.